Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a honra e glória do Senhor. Mais um Quinta ao Vivo, terceiro ano. Nesse momento, nós aqui diretamente do estúdio, né, nesse estudo abençoado de Deus, com o Senhor Jesus, no estúdio Moriá, São Paulo, nesse estudo bíblico, terceiro ano, buscando a palavra de Deus. E hoje o Senhor nos traz uma palavra que está em Romanos 12. Eu convido os irmãos, você que está em casa nesse momento, nós iniciamos esse bate-papo edificante, você que está ligado na rádio, ô glória! Você pode buscar as imagens, então nós ao vivo, já com o nosso irmão e apóstolo, Sérgio Roberto Alves aqui, no nosso estúdio Moriá, da TV Menorá, em São Paulo, ao vivo, agora com transmissão de imagens pelo canal ao vivo. Você que está conectado na rádio, você pode buscar as imagens no cabeçalho do site tvmenorá.com.br. Ali você tem, então, canal ao vivo. Você busca, então, as imagens, nesse momento, dessa transmissão simultânea para rádio e TV Menorá. Ô, glória! Graça e paz a todos. Então, o Senhor nos traz uma palavra que está em Romanos 12, inicialmente. Sempre bom lembrar da importância, né, de nós lembrarmos essa palavra, que hoje, nesse momento, o Senhor nos traz esse bate-papo edificante com o nosso querido irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, nessa palavra que está em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na sequência, o Senhor nos traz também, nesse nosso início de bate-papo edificante, Tiago 1, 27, você que está ligado agora, então, o nosso bate-papo edificante de hoje, já presente aqui conosco, nosso irmão querido, abençoado, Sérgio Roberto Alves, apóstolo da Igreja do Senhor Jesus, para trazer hoje um assunto muito importante. Você que está ligando agora, atenção ouvinte, telespectador, dá tempo ainda de você divulgar, de você pegar o telefone agora, de você enviar um SMS, um e-mail, de você ligar, né, para as ovelhinhas do seu rebanho, né, as pessoas que congregam com você no grupo familiar, com as pessoas que você, enfim, né, que são seus vizinhos, né, as pessoas que são próximas suas. Faça a sua parte, né, pratique o ID, que você possa, em nome de Jesus, divulgar esse programa. A visão do grupo familiar, a visão do Senhor em relação ao grupo familiar, né. Número 2. Então, é a visão do grupo familiar 2. Então, o tema desse programa, o título desse programa, que está iniciando, nesse momento, aqui, na Rádio e TV Menorá, ao vivo, diretamente, do Estúdio Moriá, em São Paulo, pela Rádio e TV Menorá. E essa palavra, então, na sequência desse programa, está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Graça e paz a todos. Boa tarde, meu querido irmão abençoado, Sérgio Roberto Alves, apóstolo da Igreja do Senhor Jesus, hoje conosco, nesse bate-papo edificante, quinta ao vivo, terceiro ano, com muitas notícias, muitas novidades. Fique ligado, divulgue, está só iniciando. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Menorá e da Rádio Menorá, os ouvintes. Que seja abençoado todos vocês que nos acompanham neste programa do Quinta ao Vivo.
hoje diretamente aqui do Estúdio Moriá, em São Paulo. Que o Senhor esteja, com certeza, abrindo uma visão mais ampla a respeito da área de apacentamento e da edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Já falamos no Grupo Familiar 1, há uns tempos atrás, abordamos esse assunto no que tange à forma estrutural do grupo familiar, dos objetivos do grupo familiar, e este é o procedimento que Deus nos orientou para fazer a multiplicação e a captação de todos os eleitos em todos os lugares, porque o grupo familiar se estabelece rápido, produz rápido para Deus e não depende de grande estrutura, de grande investimento para se fazer a obra de conquista das almas e apacentá-las. Você faz isso de uma forma bem informal, dentro de uma casa, numa sala, sentado, bem num ambiente familiar. Nós ficamos assim com uma grande liberdade de agilidade no fazer a obra, simplicidade no fazer a obra, mas com grande eficácia. Esse trabalho pode ser feito e desenvolvido se seguirmos as determinações do Espírito a respeito de como deve se desenvolver as atividades, os procedimentos e os métodos, as maneiras de como nós devemos fazer esse trabalho. Porque se não seguirmos isso, todo este plano não vai render absolutamente nada para Jesus Cristo. E veja, a casa de Deus, o homem não inventa nada. Quero dizer para os irmãos, o homem não cria nada no reino de Deus. Nós aqui somos servos de Jesus Cristo. E se tem tudo hoje estabelecido como está hoje, é porque Deus assim dirigiu. Agora, pergunto, nós atingimos os objetivos satisfatoriamente? Não, ainda não. Quero dizer para os irmãos que estamos servindo o Senhor, estamos de maneira qualificada, não posso falar, porque os resultados práticos não são tão animadores assim como a gente desejava que viesse a ser, né? Mas o que importa é que nós estamos com a palavra certa, com a visão certa, com o Cristo, que é o Senhor certo, com o Deus certo, a igreja certa, com a Bíblia certa, com a palavra certa, com a visão certa. Então, se estamos com tudo isso, as probabilidades de nós obtermos o sucesso e vencermos essa batalha, de fazer com que as coisas funcionem de forma produtiva para Deus e Cristo, nós estamos no caminho certo, porque estamos perseverando para que as coisas saiam certas nesta casa de Deus, que é dele. Agora, existe uma grande resistência, uma grande oposição que já está descortinado, e para nós não é nenhuma novidade, que é a presença do homem natural, que não aceita as coisas do Espírito e não entende as coisas do Espírito como está escrito em 1 Coríntios 2,14. Você lembra desse versículo? Se você me abordasse hoje, nesses 20 e poucos anos de experiências com o Senhor aqui nesta casa, por que as coisas não estão mais avançadas? Porque estamos na iminência da volta de Cristo. E eu vou dizer abertamente o que eu sinto do Senhor, não o que eu penso. Endurecemos o nosso coração para as determinações do Espírito no que tange a visão celestial, na maneira estratégica de fazer as coisas. Essa é a resposta objetiva e absoluta que eu tenho como pessoa, observando todo o mover da igreja nesses anos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, e esse tem sido o motivo desse grande entrave que nós estamos vivendo hoje.
de igrejas que não crescem, que já estão há 6, 7, 8 anos numa cidade, mas não cresce. Grupos familiares que tiveram uma ascendência, um crescimento maravilhoso, daqui a pouco voltou, ficou com 3, com 5, e graças a Deus porque não fechou ainda, né? Então, onde estão os erros, onde nós estamos falhando na igreja, se o único homem falível é nós? Jesus não falha, a palavra não falha, o poder do Senhor existe. Então, o único item que pode variar para não dar resultado somos nós, os homens. Porque ouvimos, entendemos, mas não queremos fazer o que Jesus nos ensinou e determinou. Por quê? Temos as nossas justificativas, na verdade. Nós temos os nossos pareceres humanos. Por quê? Jesus tem um modelo de como se edifica a igreja e revelou na Bíblia, através da igreja primitiva, dos 4 evangelhos e das cartas dos apóstolos. Aí hoje tem gente que com uma arrogância maravilhosa, acha que pode introduzir um novo modelo para fazer as coisas na igreja. E aí fica um conflito dentro do mesmo reino. Por que eles têm essas ideias contrárias à visão celestial? Porque eles olham a modelagem contemporânea, que o homem desvirtuou a realidade de Deus no que tange a edificação da igreja, a obra de Deus e o reino de Deus, porque o homem deixou a estrutura da igreja de maneira que fique confortável para ele e de maneira que renda fama, aplausos, glórias para a instituição e para homens e não para Cristo. Essa é a verdade. Então a visão do Senhor foi arrefecendo, o Espírito Santo com a sua presença foi saindo, ficou só estrutura e método no movimento cristão praticamente do mundo inteiro nesses 2000 anos. E você pode ver, hoje a obra de Deus é feita de acordo com a vontade do homem e com as estratégias do homem, mas não com as orientações e a direção da revelação do monte, como tem a palavra de Deus no livro de Atos, nas cartas, e o próprio Jesus ia nas casas e ensinou que nós tínhamos que abrir a igreja em cada família que se convertesse ao reino de Deus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu várias vezes, citando claramente de que a maneira de apacentar, de ganhar as almas e apacentar as ovelhas para amar Cristo e ser glorificado, essas almas, é dentro das casas, junto às famílias que se entregaram e amam a Jesus Cristo. Mas hoje, se você fizer um levantamento nas famílias, embora todos nós já conhecemos a visão do Senhor e já pregamos isso várias vezes, você observa, o que está acontecendo hoje? Cada família que se converte é um grupo que se abre na igreja para trabalhar para Cristo, e isso não está acontecendo. Por quê? Porque é desconfortável para o dono da casa. Porque é um compromisso que ele tem. Ele deixa de fazer coisas para ele deixa de ter o lazer dele, de descansar, ele deixa de fazer as coisas pessoais dele, ele não gosta de receber gente estranha na sua casa. Então, nós amamos a Cristo? Ou amamos a nós mesmos? Essa é a verdade. É uma pergunta que eu deixo para você. Você que não abriu a sua casa ainda para receber as almas que Jesus quer salvar? E que se vai salvar, você tem que pregar? Você tem que convidar pessoas? Você tem que ganhar almas? Você tem que jejuar? Você tem que se consagrar? Você tem que meditar? Você tem que buscar o Senhor para alimentar aquele rebanho que Deus vai te mandar? Mas não há uma preparação, não nos qualificamos espiritualmente para esse trabalho. Então, assim, nesse ponto inicial que a gente está abordando, a gente fez aqui uma abordagem baseada na igreja primitiva, de que o homem perdeu o foco e a visão da igreja primitiva, e hoje nossa igreja, que nasceu debaixo de uma visão magnífica, real e verdadeira e genuína, estamos assim hoje, em guerra civil a igreja.
porque tem grupos de pessoas que não concordam de maneira alguma que tem que se pregar a palavra da cruz no reino de Deus. Sendo que o próprio Jesus disse que o evangelho do reino, o reino dos céus, ele diz isso em Mateus 12, só os corajosos, os que se esforçam, podem tomar e entrar no reino de Deus. São aqueles que têm, Jesus está falando obviamente de aqueles que têm que se negarem, né? E eu não sei de nenhuma mensagem neste universo, neste mundo que eu conheço, que possa fazer você se negar, se não for a palavra da cruz. Me mostre outra, por favor. Prega que Jesus é amor e que Ele morreu para te salvar. É só isso que eu vejo na igreja, que Deus sabe ter paciência com as nossas fraquezas, que Deus sabe compreender os nossos pecados, que Deus vai nos aceitar até Ele voltar desse jeito, e que mesmo assim, sujinho desse jeito, vai nos levar para uma glorificação, e vai nos colocar no terceiro céu, cheio de pecado e de velho homem, cheio de Amaleque. Não vai, é claro que não vai. Então, vamos acordar dessa ilusão que o mundo contemporâneo ensina e ministra para as nossas vidas, porque nós queremos aquele modelo, porque é bem mais confortável, eu não preciso negar minha vida, não preciso me dedicar para Cristo, eu vou lá e sento num culto 1, 2 vezes por semana e choro, levanto as minhas mãos e canto e vou para casa sendo o mesmo pecador que sempre fui. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a restauração da nossa alma. É isso que Deus quer. Então, não sei se o irmão Gleider aqui que tenha uma direção para isso, mas temos muitas coisas para falar ainda que não foram faladas naquele Quinta ao Vivo, Grupo Familiar 1. Né? Amém, irmão. Então, creio que aquela palavra que o Senhor nos traz, que está em 1 Coríntios 1, né, 18, é bem bom para aqueles que acompanham esse programa com suas Bíblias, né, com o manual do fabricante, que por favor abram suas Bíblias agora nesse momento, que possam bater o olho na palavra, né, para que sejam iluminados pela luz divina que habita, o Espírito de luz, né, que habita nesse versículo. Eu convido a todos para que façam oração e leitura nessa palavra. 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém. E 1 Coríntios 2, 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E na realidade, né, irmão, creio que nesse nosso início de programa, nesse Quinta ao Vivo hoje, sobre a visão do Grupo Familiar 2, né, esse início, que o Senhor já fala muito, né, abre muito. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tem reprise, né? Quem está se conectando agora, né? Boa tarde, seja bem-vindo a esse início de bate-papo edificante. Nós que hoje recebemos aqui em São Paulo, no estúdio Moriá, da TV Menorá, nosso irmão e apóstolo da Igreja do Senhor Jesus, Sérgio Roberto Alves, né? Trazendo então a visão do grupo familiar, né? Sequência, né, do nosso bate-papo edificante, né, de algum tempo atrás já, né, quando o Senhor então trouxe a estrutura, né, do grupo familiar e inclusive esse programa está à disposição, que é a visão do grupo familiar. Você pode buscar junto à editora Vento Sul, né, foi um dos CDs do série Pomba, né, então tem o série Pomba, que são os CDs do Quinta ao Vivo, desse programa aqui, que está à disposição junto à editora Vento Sul. Entre em contato lá, fale com a Jaque, com a Carolina,
as irmãs lá da editora, ou procure direto o pessoal lá das livrarias, né? Livrarias locais. E procure, então, a visão do Grupo Familiar 1. Lá tem toda a estrutura. E nós, hoje, aproveitamos, né, o gancho que o Senhor nos ordenou, né, como direção do Senhor, né, com essa visita nesse estúdio avançado, né, de expansão, né, do Ministério Apostólico, recebendo, então, a visita aqui, né, do nosso irmão e apóstolo, Sérgio Roberto Alves. Recebemos, então, a direção, né, do Espírito de abordar esse assunto, que é a visão do Grupo Familiar 2, né, dando continuidade a esse assunto tão importante e que tem sido tão novamente, né, tocado pelo Espírito nas últimas ministrações liberadas, pelo fluir da corrente de vida, né, nas ministrações apostólicas. Eu sinto de compartilhar com os irmãos nesse momento, porque nós estamos assim acostumados, né, constantemente com as ministrações ao vivo, né, do nosso irmão e apóstolo, que, irmão, faço esse comentário aqui no momento, né, ao vivo, para todo o planeta, porque a gente, nesses 22 anos, né, em que o nosso irmão aqui já, com os fios de cabelo branco, já, né, tem se doado, né, para a obra de Jesus, né, com todo respeito. Nós, como membros do corpo, a gente acaba esquecendo, né, que ele é um ser humano e tem vontades e emoções, e que a gente acaba nessa vida farta, né, de ter ministração a todo momento, de a gente ter em abundância ministrações ao vivo, de nós termos nesse momento muitas opções, né, de receber do Senhor, né. Nós cremos, né, que o Senhor tem fluído muito, né, e nós temos valorizado, né, e você tem valorizado, e eu tenho valorizado, né. Essa é a pergunta, né, que eu tenho feito para mim mesmo, né, porque nessa era de graça, né, em que superabunda, né, sobre os pecados e que a gente tem oportunidade de arrependimento, né, a todo momento, confessando, né, os nossos pecados, como está lá em 1 João 9, né, 1 João 9. Será que a gente não tem abusado um pouco disso? E eu te convido, meu irmão, minha irmã, porque como já foi entrevistado e liberado aqui, né, pelo Espírito, através da boca de muitos irmãos e muitos líderes aqui, profetas, convidados, profissionais das mais diversas áreas, será que hoje, né, você pode realmente tirar esse tempo, aproveitar agora para realmente refletir sobre tudo isso que o Senhor está falando e quer falar contigo? Porque hoje eu creio assim que a oportunidade que nós temos, né, de valorizar esse tempo, né, porque realmente se fosse simplesmente obra de homem, né, homem nenhum teria suportado, né, tudo. Homem nenhum teria suportado tudo que já aconteceu, né, e as pressões espirituais, né, que ocorrem, né, diariamente durante 22 anos. E hoje eu tenho acompanhado, né, e tenho orado a Deus para me dar discernimento espiritual e simplicidade, né, para que o Senhor possa realmente me dar discernimento para, como o Senhor trouxe lá naquela palavra em Tiago, né,
1:27, né? Que o Senhor possa realmente nos dar discernimento da simplicidade que é fazer a obra de Deus, né? Porque a tendência dos homens naturais são, sim, a tendência do homem natural é se ensoberbecer, né? É subir para a cabeça, daqui a pouco deixar de fazer o simples, né? Agora eu sou importante, né? Imagina só, agora eu não posso mais ser aquele simples que ia dar testemunho toda hora. Agora eu não posso mais ser, né, aquele irmão que se expunha toda hora, porque imagina, eu apresento um programa na TV, o dia que eu começar a pensar ou agir dessa forma, eu já estou fora da visão, né? Ou agora eu não posso fazer visita 10, 11 horas da noite, né? Porque imagina, eu posso achar que eu sou importante, né? Ou daqui a pouco eu posso achar, ou daqui a pouco tem algum irmão que está se achando melhor que o outro, né? E não está mais fazendo o que tem que fazer, o feijão com arroz, quer coordenar grupo familiar, quer fazer visita em hospital, né? Quer atravessar a rua para fazer oração, quer fazer o comecinho, né? Quer se humilhar. O simples, né? E outro dia eu compartilhava, né, dando gancho assim para o irmão, que é tão simples a gente estar fora da visão, a gente se preocupa tanto em estar na visão, né? E eu creio que esse programa da visão, né? Claro que nós vamos falar de aspectos físicos, né? De o que nos mostra realmente se a gente está ou não está na visão também, de materiais, se a gente está usando o material A, B ou C, se a gente está ou não está na visão, porque tem uma direção de qual material usar, né? Nós vamos falar disso nesse programa também. Mas eu quero compartilhar com você algo muito importante, que para a gente estar na visão, né, é simples. A gente precisa estar praticando a visão, né? Fazendo as direções do Senhor, compartilhando, né, do dia a dia de Jesus, né, com as pessoas, né? É fazendo a obra, né, de casa em casa, né, como já compartilhou o irmão, né? E para a gente que quer saber se a gente está na visão ou está fora da visão, é simples. Se você não está fazendo isso, você já está fora da visão, né? Se você não está indo nos grupos familiares, se você não está sabendo como é que está a vida do teu rebanho, se você não sabe como é que, né, você está fora, você nem está vendo mais, né? Você já está cego, talvez, né? Você está tão preocupado com o que os outros estão pensando de você, né? Você está tão preocupado em agradar homens, talvez. Você está tão importante na igreja, né? Talvez para os ricos, né? E que você nem conhece mais os pobres. Você já parou para pensar que pode ser isso, irmão? Mas, irmão, quem sou eu para te julgar? Meu irmão, minha irmã, né? Nada. Esse programa está no ar já há 3 anos. E a gente está aqui para falar dessas coisas, para que o Senhor, né, nos ilumine, né? Porque essa palavra corta primeiro a mim, né? Porque quando eu tenho vontade de não fazer nada, né, de ficar em casa, né? Outro dia era 00:30, eu estava imprimindo um artigo do site Pão de Judá, Anima-te, né? Tá no site Pão de Judá. E eu estava cansado, né? E enquanto eu dobrava aquelas folhas que eu imprimi, né, foi um cartucho de tinta da impressora, né, para imprimir. São 192 apartamentos foram impressos. E enquanto eu dobrava aquilo, né, eu orei ao Senhor, né, sobre aquelas folhas impressas. Eu ungi a ponta daquele com óleo, né, a ponta daqueles papéis, né, daqueles artigos, consagrei ao Senhor, né, e que se cumprisse o propósito daquelas folhas, né. E enquanto eu dobrava, né, o Senhor disse que enquanto eu fazia as coisas dele, ele fazia as minhas. Umas coisas simples. E eu vejo assim como é simples, né? E eu compartilho isso com os irmãos porque eu também tenho momentos difíceis, né? Eu também tenho minha vida pessoal, eu também sou casado, eu tenho uma filha de 4 anos, eu tenho uma esposa, eu tenho um lar, né? Eu tenho um relacionamento, né? Quem é casado sabe como é que é ter uma esposa,
né? Como é que é ser marido, como é que é ser pai, né? Então, é difícil também, né? Também tem meus problemas, né? Familiares, né? E administrar um lar não é fácil, né? O dia a dia, né, de uma família. Então, a gente está aqui, né, se expondo, mas o Senhor diz, né, faz as minhas coisas que eu faço as tuas, né? E as minhas são simples, né? E Ele quer que a gente faça, né? Então, eu creio que esse programa, né, esse Quinta ao Vivo, né, de hoje, né, a visão do Grupo Familiar 2, né, é para que a gente possa realmente dar um chacoalhão, né, dentro de cada um de nós, e repensar tudo, né, que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, né, e onde é que a gente quer chegar, né, com tudo isso. Amém? Comigo? Eu estava olhando agora o NutriVídeo ali. Nós sabemos que esse é um dos principais momentos do grupo familiar, né? Que o NutriVídeo, na verdade, é a coletânea apostólica em vídeo. É o mesmo material do áudio. Tudo que tem em áudio tem em vídeo, né? Então, o NutriVídeo, que é o título oficial desse material, é a coletânea apostólica em vídeo. E a direção, eu não lembro quantos anos faz isso, mas eu creio que se foi em 86, eu creio que é 96, 2006, perdão. 2005, 2006, que Deus trouxe, eu não lembro a data certa, mas trouxe essa visão para mim em Cachoeira do Sul, e eu não entendi quando o Senhor me falou que eu deveria estar ministrando a palavra em todos os grupos familiares, em todas as cidades, em todos os lugares. Bem assim o Senhor me mostrou. E eu achei que aquilo não era do Senhor, porque como é que eu vou estar em todos os grupos familiares? E nos dias, depois que o Senhor me mostrou isso e falou isso comigo, o Senhor me deu a estratégia como deveria ser feito. E nós não tínhamos recurso, eu lembro que nós não tínhamos condições de fazer um material de vídeo. Então aí, eu comecei a fazer do jeito que dava, né? E sem entender praticamente quase nada sobre vídeo. Então os primeiros ficou um horror, né? Os irmãos que acompanharam o nascedouro dos NutriVídeos, as filmagens eram pela uma webcam de um computador, onde tudo era mal gravado e improvisado, porque sem recursos, sem condições de fazer as coisas, mas eu tinha que obedecer ao Senhor. Tudo era feio, mas a mensagem que estava ali era de Deus. Né? Então o pessoal ria, criticava dos nossos vídeos no início, escarneciam. Mas o que é importante é que tinha uma mensagem de Deus naquele material. E ainda tem, né? Eu acho que até saiu de cena aquelas filmagens mal feitas, não sei se ainda existe nos NutriVídeos, mas está lá. Então é assim que nasceu. E depois, com o tempo, o Senhor foi nos dando recursos, as coisas foram melhorando. A gente, então, hoje já está com a cara bem mais agradável, né? Tinha aquele fundinho de pinos no fundo, né? Madeirinha de pinos. Isso. Os primeiros, né? Era feito dentro do meu escritório, lá em Cachoeira do Sul. Fundinho de madeira. Bem simples, né? Pinos Eliotti, de terceira. Mas era o que tinha, né, irmão? O que dava, né? Era aquilo ali, né? E a webcam era de um notebook. E assim que se fazia. Então eu não sabia a distância, não tinha noção, assim, né? Tinha hora que só aparecia a minha cara no vídeo, né? Não é nada. Né? Mas é assim que Deus começa as coisas, de forma simples. Amém. E Jesus, eu me lembro que ele fazia as coisas de maneira muito simples, né? Claro que Jesus era o
o Senhor, o Rei dos Reis, mas ele deu exemplo que é com simplicidade e com os meios que a gente tem que começar, porque aí prova que quer fazer as coisas e quer obedecer. Bom, mas o que eu realmente desejo falar é o seguinte: por que os grupos familiares não vingaram até hoje, né? Como você vinha discorrendo ali, eu estava aqui observando as coisas que tu vinha comentando, e eu quero falar algo assim que vai ser talvez muito importante para muitos dos presbíteros retomar essa questão em suas igrejas e supervisionar, administrar isso aí de uma forma mais eficaz. Porque os presbíteros são os governantes de Jesus em cada cidade. E eles sabem que a visão do Senhor de como deve ser feito o grupo familiar, que tem uma agenda, tem as programações todas dentro dessa agenda, que tem que ser cumpridas, e só o Espírito Santo, em seus momentos que ele quer extrapolar, mudar, ele pode fazer, porque é o dono da obra, né? Porque isso que nós estamos implementando e determinando vem dele. Se ele quer mudar o que vem dele, ele é que sabe, na hora que ele quiser. A gente está aqui para ouvir e mudar. Pois bem, por que eles não vingou os grupos familiares? Primeiro, os presbíteros não deram importância para isso. E não administrar as coisas corretamente como Deus quer. Esse foi a primeira falha. E onde o líder da igreja falha, toda a estrutura acaba... todas as determinações do Senhor que não são cuidadas, administradas, enfatizadas pela liderança, acaba desvanecendo e acaba sumindo e fica só a estrutura humana e o método humano ali. Como hoje estão a maioria das reuniões de grupos familiares. Reuniões, às vezes, que não têm início, não têm fim, os assuntos são os mais variados, até de coisas naturais, a gente sabe disso. Não tem nutrivídeo, né? Tem pessoas que não têm ordem nenhuma, tomam a palavra no início, vão até o fim falando, o resto todo mundo fica ali, suportando aquela coisa enfadonha, né? Que não é nada da direção do Senhor. Enfim, os erros são os mais variados que a gente vê hoje. E por isso que os grupos familiares não têm aquele crescimento orgânico, numérico e orgânico que o Senhor desejaria. Porque os líderes não estão ungidos para liberar as palavras como o Senhor quer também, não se consagram ao Senhor como devem, como deveriam, e, além disso, não tem nutrivídeo, não tem rotação de ministros, que a gente orientou que chamassem os pastores, evangelistas, os mestres da igreja para ministrar nos grupos. Às vezes não tem louvor, não tem levita também, que isso tem um nutrivídeo musical para isso, né? Que ajuda, quebra bem o galho, né? na falta da pessoa, do ministro. Bom, como acertar tudo isso que até os presbíteros já sabem que está mal? Não precisa nem eu dizer para eles que o Senhor não se agradou desse trabalho, que foi orientado, certo, mas foi feito errado. Com desleixo, com relaxume, essa é a verdade, com não se interessar por esta causa. Grande parte dos nossos ministros não deram importância para isso. Eu tenho que ser sincero aqui, e porque eu sei o que eu negligenciei, e quando Deus me mostra, eu me arrependo, e você também já sabe que você errou nesse aspecto, que não deu a devida importância, como deu para o culto da semana, como deu para as programações do templo. Você observa o teu interesse e o teu zelo pelas programações do templo. E por que não tem zelo e interesse pelas programações dos grupos familiares? Por quê? Essa pergunta eu queria deixar no teu coração, irmão. Queria deixar no teu coração. Porque é bem mais fácil, mais confortável e dá mais rendimentos um culto para o ego do que estar ali se afadigando dia a dia nos grupos familiares, supervisionando, treinando os líderes, incentivando, encorajando eles a se consagrar, acompanhando eles a se atualizar na visão,
Isso é um trabalho penoso. Isso é um trabalho difícil de fazer. Só uma pessoa que tem muito temor de Deus e ama Cristo pode fazer isso, eu quero dizer para você. Do contrário, é melhor passar descansando a semana inteira e só se ocupar na hora do culto, né? Passar fazendo as coisas pessoais e o que deseja, o que quer. E aí, então, no dia do culto, o líder está lá, então, para desempenhar 1h30 de atividade para o Senhor. Mas e durante a semana? Que os grupos estão sem crescimento, estão desmotivados, estão fechando. Você não vai fazer nada? Você vai dizer que eles não querem? Que os líderes não querem dirigir, não querem fazer crescer, eles não estão interessados? Mas então a obra não é do Espírito? Eu pergunto para os irmãos, se você deseja que as coisas entrem na visão e se ajustem conforme a visão, comece a trabalhar agora para a recuperação desse serviço, irmão. Porque a igreja estacionou no crescimento numérico e as pessoas entram por uma porta e saem na outra porque não tem conhecimento da verdade, não tem consistência, não tem raiz em Deus, porque não há ensino dentro das igrejas, né? Porque o que prende uma pessoa em Cristo e na igreja, no reino, é o ensino da palavra. E não mensagens de um culto de 1h30 semanal, achar que você pode transmitir os conteúdos profundos de Deus para essas pessoas. Não é possível. Deus nem vai permitir que num culto você faça reuniões de ensino sistemático, porque aqueles que estão chegando vão achar extremamente enfadonho e não vão entender nada, porque o culto é público. Então, os presbíteros têm que se arrepender desses erros, de terem falhados com Jesus. E eu, quando falo essas coisas, não quero que você vá lá para o grupo familiar fazer no lugar deles. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você é o líder do Senhor nessa cidade. Eu estou dizendo que você é responsável pelos grupos familiares. Não são só os líderes que estão lá. Você, como presbítero, é o responsável que vai prestar conta diante de Deus dessas pessoas, do sucesso ou não desses procedimentos de edificação espiritual, que é o grupo familiar. É você que vai dar conta para Jesus, junto com aqueles que estão lá, mas você é o principal, é o presbítero. E esse programa de hoje não é para você ouvir alguma coisa, uma palavra diferente, uma palavra que encante, não. Esse programa de hoje tem um objetivo. Vamos arrumar o que está errado dentro da nossa cidade. Vamos acertar o que nós estamos fazendo. Porque eu não estou falando aqui dos meus interesses particulares, eu estou falando aqui dos interesses de Cristo, né? Não estou falando dos meus interesses. Os meus são bem outros, eu quero dizer para você, mas só que eu deixei eles de lado para fazer os de Cristo, há muitos anos. E o que nós temos que fazer para recuperar, restaurar, reavivar os grupos familiares? Nós temos que pegar a visão certa e correta que o Senhor trouxe, analisar tudo que está ocorrendo na igreja, e a primeira coisa que tem que fazer é reunir os líderes de grupo familiar, que fechou, os que não crescem, e até aqueles que tu acha que está bem. Reúne todos, conversa, treina, dá ensino, faz programas de remotivação, faz programas de reavivamento das almas e dos espíritos deles. Eles precisam sentir a importância desse trabalho. Eles precisam de uma aproximação de você, que é líder dessa cidade. Ele precisa, de repente, de reuniões de ensino da palavra, onde terá que chamar pessoas para falar para eles, outras pessoas que Deus vai te mostrar. Talvez você precise revisar todo o material do grupo familiar e debater você mesmo com eles reunidos na igreja, na tua cidade. Uma vez por semana sentarem para comentar as coisas que não vão bem, para louvar a Deus pelas coisas que vão bem. Vamos suprir, vamos alimentar os líderes de grupo familiar, vamos treiná-los para a visão novamente, vamos passar os conteúdos para eles, vamos fazer eles falar sobre esse conteúdo.
Vamos deixar de falar para ver quais as dificuldades que ele está enfrentando no grupo familiar. Vamos detectar onde estão as falhas desse sistema, que Deus quer que ande, que Deus quer que vá para frente. Eu quero dizer para você. Já foi falado isso numa reunião anterior, aí, uns 30 dias atrás. Né? E é interessante você observar aquilo. Deus falou aquilo. Eu creio que muitos presbíteros, faz que foi num culto mundial que Deus falou sobre os grupos familiares. E nós precisamos levar a sério esse recado de Deus. E temos que fazer um movimento na cidade de fazer esses irmãos que lideram esses grupos, dos que fechou também. Vamos analisar caso por caso, vamos administrar, vamos trabalhar, vamos nos esforçar e vamos fazer as coisas a voltarem a frutificar para Cristo. E isso é possível fazer, porque Deus quer essa estrutura funcionando. Ele não quer que apenas eu diga, não deu certo. Não funcionou. Não, com Deus tem que funcionar, sempre. Só não iria funcionar se dependesse só de nós. Mas como depende, Cristo está pronto a fazer uma intervenção pela nossa humildade, de chegar e clamar e dizer, as coisas não vão bem, eu errei, eu fraquejei, eu não fiz o que era para fazer, eu não estou trabalhando como devo, eu não me esforcei, e também não estou com vontade de fazer. Diga tudo isso para Deus. Agora, se você acha que essa visão que o Senhor trouxe para os grupos familiares não é de Deus, aí o caso é muito sério. Eu quero dizer para você. Aí então tem que deixar Deus resolver mesmo. Amém? Porque a tendência é ter um grande pavilhão com 100, 200 pessoas, e aí a igreja estaciona porque o presbítero está faceiro com 100 pessoas no culto. Às vezes uns com 50 acha que já está pronto, não precisa fazer mais nada. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos nos arrepender, porque está feia, está muito mal a coisa, irmão. Muito mal. Amém, amados. Como é que tá o som aí? Programa ao vivo. Ô, glória! Então, nós estamos aqui, já em comunicação aqui com a produção, porque nós aproveitamos aqui agora esse momento para falar de novo, né, desse livro, né, que é o Estabelecendo o Modelo do Monte. Então, vamos por aí, né? Tudo que foi falado, né, tá aqui, né? Editora Vento Sul, né, nossa editora, a editora que você consome, a editora do material que você adquire, que você é nutrido, que você recebe do Senhor, que você realmente tem tido experiências maravilhosas com o Senhor, né? E aqui, nesse livro, né, na página 118, aqui, câmera 2, né, produção, câmera 2, página 118, vamos ver aqui na página 118, tem o quê? Pegou aí? Pegaram aí a agendinha? Dá para dar um zoom aí? Ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí. Agenda do grupo. Pode deixar aí, pode deixar que eu vou recuar um pouquinho aqui, ó. Tá? Aí. Pode botar nela ali, então. Vamos botar nela ali.
Bota nela ali. Agenda do grupo familiar. Ali, ó. 5 minutos. Orar, ler e oração. Eu vou ler para os irmãos. Amém? Então tá aqui. 25 minutos de louvor. 20 minutos no trivídeo. Né? Os testemunhos, dúvidas e palavras. 20 minutos palavra de nutrição. E 10 minutos compartilhar em grupo de 3. 5 minutos de oração final. Então nós temos aqui 20 minutos de nutrivídeo. Né? Isso é para todos os grupos, em todas as reuniões. Tá? Todos os grupos, todas as reuniões. Nutrivídeo. Né? 20 minutos. Dá para diminuir o zoom aí. Então, assim, ó. Programa ao vivo, glória a Deus. Estamos aqui com nosso irmão querido e apóstolo, Sérgio Roberto Alves. Estabelecendo o Modelo do Monte. Livro lançado recentemente pela editora Vento Sul. Ok? Irmão, eu quero só compartilhar agora esse momento, porque tá aqui, olha só, gente. Produção aí, hein? Olha só. Vocês viram que ele não desgruda, ó. O que vocês acharam? Produção aqui se puxou, hein? Nutrivídeo. Essa é a capa do Nutrivídeo oficial, único e sugerido, e único que deve ser passado nos grupos familiares, segundo a direção do Senhor. E esse aqui é o fundo, né? Claro que a produção colou aqui vários, né? Um no outro. Esse aqui é o fundo, né? Tá ali, Editora Vento Sul, Nutrivídeo, Editora Vento Sul. Qualquer outro material que não tenha essa capa, que não tenha esse selo dessa editora, não é da direção do Senhor, para que seja como Nutrivídeo em grupos familiares, segundo a direção do Senhor. Amém? Tá dado o recado. Não fui eu que inventei isso. Sou apresentador do programa. Está escrito no livro, Estabelecendo o Modelo do Monte. Nutrivídeo. Eu estou lendo aqui. Nutrivídeo. Né? Eu sei ler, eu aprendi a ler. Né? Estudei, né? A permissão do Senhor. Na página 118 do livro Estabelecendo o Modelo do Monte, da editora Vento Sul. Amém? Está escrito Nutrivídeo. Nós acabamos de ver a capa do Nutrivídeo. Amém? Então, se você está passando algum outro material no grupo familiar que não é este material, não é original. Esta capa, não importa o número aqui, tá? Esse aqui, não importa o número, se é 1, 2, 3, 4, 70, 60. Né? A capa tem que ter esse, está escrito Nutrivídeo, e tem que ter esse selo aqui atrás, editora Vento Sul. Né? Se tiver esse selo da editora Vento Sul, é material puro e genuíno. Se não é problema seu com o Senhor. O meu trabalho está feito. Agora é ser você com o Senhor. O recado está dado. Nós estamos aqui servindo, né? Creio que não dá para fazer meia boca, né, irmão? Porque assim, ó, o pessoal vai lá, compra o livro, né?
Aí, muito bom, a igreja do Senhor Jesus é maravilhosa. Não, o apóstolo, não, eu acredito, né? O apóstolo é uma benção, né? Não, a igreja de Jesus é uma benção, né? A TV Menorá é uma benção. Tudo é uma benção, né? Aí chega na hora do grupo familiar, passa outra coisa, né? Não, para aí, tem coisa errada, né? Não, mas tem um estabelecimento, tem um livro em casa, né? Acredita na editora Vento Sul, come o material da editora Vento Sul, né? Só um pouquinho. É sim, sim, não, não. A palavra é clara. É sim, sim, não, não, meu irmão, minha irmã. É sim, sim, não, não. Aqui na Igreja do Senhor Jesus é sim, sim, não, não. Né? Nós estamos falando da verdade aqui. O Quintal Vivo, 3º ano, sempre foi assim. Né? Ninguém está inventando historinha aqui. Nós estamos do lado do apóstolo. Já está com cabelo branco aqui. E vamos respeitar, porque assim, ó, veio todo mundo depois. Entendeu? Veio todo mundo depois. Então, quem veio depois, né, vamos se colocar no lugar. Porque todo mundo aprendeu ouvindo CD. E aí agora começa a inventar historinha. Daqui a pouco estamos colocando foto na capa de CD. Né? Querendo fazer melhor. Tá? Então, espero, né, que os irmãos recebam com amor essas palavras, né? Porque o que tem que ser falado, tem que ser falado. Né? É hipocrisia falar pelas costas. E é hipocrisia também não falar. Né? Porque o que me agrada nessa igreja, o que me agrada nesse corpo é a verdade. Né? Que sempre foi dita. Né? E porque o dia que não for assim também, eu vou compartilhar com os irmãos. Né? Porque uma pessoa que está se doando há 22 anos, né, veio todo mundo depois. Aí daqui a pouco começa a inventar coisinha diferente, né? Porque eu acho que é melhor, por quê? Ou confia no Senhor ou não confia, meu irmão, minha irmã. Né? Se fez coisa diferente, está com pouca fé. Mas isso, está com pouca fé. Mas aquilo, está com pouca fé. Né? Está me julgando, eu te libero perdão agora. Em nome de Jesus, está perdoado. Porque o teu problema não é comigo. O teu problema é com Jesus. E eu estou falando aqui agora pelo Espírito. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos os meus irmãos agora. Pelo poder do sangue de Jesus agora. Porque nossa igreja é de Jesus. Ou nós vamos agora, pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus, se unir agora, e vamos trabalhar agora pelo Espírito, pela verdade, e deixar de lado essa hipocrisia, deixar de lado blá blá blá, né? Eu sou de um, eu sou de outro, eu sou mais ou menos assim, eu sou mais ou menos assado. Não tem isso. Ou é ou não é. Amém? Interessante também a gente falar sobre o vídeo-pão. Né? O vídeo-pão é um material que, às vezes, a igreja não tem líderes preparados para abrir os grupos familiares que estão se proporcionando a abrir dentro da cidade. Então, o vídeo-pão é uma ferramenta que o presbítero também tem que administrar, passar a visão do vídeo-pão para, principalmente, os mestres. Deveriam treinar os líderes das famílias que estão chegando na igreja de como usar aquele material para iniciar um grupo familiar, sem a presença de um ministro mais experimentado, com um líder mais experimentado. Então, não podemos deixar de abrir o grupo familiar. Então, o vídeo-pão é uma ferramenta que faz tudo que uma reunião de um grupo familiar tem, a pessoa sendo guiada pelo vídeo. Que, em matéria de teor, nada se perde. A qualidade, a palavra, o Senhor, tudo está ali. Então, é uma ferramenta que está sendo já há mais de 4 anos, eu creio. Acho que já fez 4 anos que foi lançado. E só algumas regiões do Brasil que está vingando. As demais foram esquecidas, nem tem nas livrarias mais para vender. Né? E
o presbítero tem que administrar isso aí na cidade. É com ele a responsabilidade de implantar, de fazer funcionar, né? Porque está chegando gente nova na igreja, tem que reunir aquela pessoa, falar com aquela pessoa que está chegando, explicar a visão do Senhor, perguntar se não quer um estudo na sua casa, né? Vamos mandar lá o material. Primeiro vai uma pessoa da igreja explicar como funciona o material, ou chamar essas pessoas para um treinamento, para uma reunião, passar a visão para que eles possam se desenvolver e se multiplicar a obra de Cristo dentro da cidade. Então, tudo está pronto daquilo que Deus tinha que nos dar. O que está faltando é diligência, zelo, trabalho correto nosso. Eu sei que os presbíteros trabalham, que se esforçam, mas nós temos que servir o Senhor na comunhão com o Espírito e não fazer as coisas conforme eu acho que é melhor. Então nós temos que ver isso aí, arrumar o que está errado, porque é o Senhor que deseja reerguer a visão neste reino do grupo familiar. Né? Então veja bem, tinha um banner que mostrava as casinhas num bairro, né? E lá uma casinha estava com uma cor diferente. Ali estava a igreja do Senhor se reunindo naquela casa. Então todos que estão na volta daquela casa estão sob o alvo de oração daquele grupo, sobre o evangelismo daquele grupo, os convites para as reuniões. Olha só que maravilha seria esse trabalho se nós fizéssemos, todos os membros da igreja, oportunizar eles a trabalhar. Porque esta é a visão do Senhor. Cada membro tem função, tem posição e tem função no corpo. Amém? Então seria isso aí da minha parte, eu creio. Ô, Glória, bem bom o programinha, né? Glória a Deus, né? A visão está aí. O Senhor diz lá no Salmo 91, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, meu amado, minha amada irmã, fique firme na posição, né? Tenho certeza que se você aguentar, né, as pressões das novidades do homem, né, e ficar firme na visão, tenho certeza que e estabelecendo o modelo do monte, seguindo esse manual aqui, né, que veio desse aqui, né, do fabricante. Tenho certeza que você já é bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Alguns ajustes, né, você deve estar passando, mas a vitória já está dada. Tá bonita a briga, tá bonita a peleja, mas a vitória já é dada, é certa, né, porque é promessa. Nós agradecemos aí a você, ouvinte, telespectador, que está ligado nesse Quinta ao Vivo. Lembrando que nós temos, todas as quintas-feiras agora, uma série de programas do Viajando pelo Brasil, Quinta ao Vivo, né? Programas fantásticos, né? Nós estivemos aí com a unidade móvel do Quinta ao Vivo. Irmão, fique ligado na TV Menorá. Você não tem noção das experiências em que nós tivemos, né, em função do encontro, né, na região sul, lá, Rio Grande do Sul, encontro do dia 7, encontro que foi de Novo Hamburgo, encontro lá de Florianópolis, depois um encontro mais recente, que foi lá em Porto Alegre, em Glorinha. Nós tivemos, assim, em função dessas viagens, né, gravando, fazendo matéria, trazendo conteúdo para a TV, né, viajando pelo Brasil em função disso, né, gravando. Fantásticos programas, né, imperdíveis, momentos assim incríveis, jamais vistos no Quinta ao Vivo. Incríveis, momentos assim
muito, 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 muito edificantes. Olha, fique ligado na programação. Programa imperdível quinta-feira que vem. Né? Te convido a divulgar. Né? E esse programa, né? Que você possa renovar a tua mente, porque foi isso que o Senhor nos trouxe no início desse programa. Né? Esse programa ele ia começar com uma palavra que veio em terceiro. Né? Na hora de abrir, o Senhor já trouxe renovação da mente. Será que você está com a mente renovada o suficiente? Eu acho que eu ainda não. Por isso que o Senhor manda eu ler Romanos 12 quase todos os dias. Amém? Que o Senhor possa abençoar tu e a tua casa, que você possa orar, que você possa realmente buscar o Senhor, né? Que você possa olhar para dentro de ti agora, né? Ver o que está se manifestando aí, né? O que mexeu, o que você realmente está disposto a fazer, né? Você, meu irmão, minha irmã, né? Porque daqui para frente, né? Lembrando sempre que está lá em... Vamos colocar na tela aí, Lucas. Vamos ver o que importa, né? 5:10. Como é que está a produção aí? A equipe. Lucas 5:10, é bom botar na tela aí. Você está em casa, você que está ligado na programação. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Amém? Não temas, pescadores de homens. Né? É isso que nós temos que fazer. Né? Pescar homem, praticar o ID, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Quantas orações estamos distribuindo? Estamos coordenando o grupo? Não estamos coordenando o grupo? Né? Estamos fazendo feijão com arroz? Né? Se nós estamos fazendo feijão com arroz, se nós estamos se ocupando com aquele basicão, né? Se nós não estamos se preocupando com o basicão, nós não estamos fazendo feijão com arroz, né? Para estar na visão, é simples, é praticar. Para estar fora, basta não fazer. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz.